Nono ano, nós estamos concluindo os nossos conteúdos do segundo bimestre. Nós estudamos função do primeiro grau, nós estudamos função, nós estudamos plano cartesiano, relações binárias, função do segundo grau e os conjuntos numéricos, racionais e irracionais, que da união deles nós temos o conjunto dos números reais. E agora nós estamos corrigindo os nossos exercícios. Bom, nós estávamos corrigindo a atividade 7. Então, nessa aula, nós vamos continuar a correção dessas atividades 7 e concluí-las. O exercício que nós paramos é na página 130, número 15. Dados gráficos de três funções quadráticas com f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c e delta igual a b ao quadrado menos 4 vezes a, em cada caso, diga se a e delta são positivos, negativos ou nulos. Bom, o a é o coeficiente numérico do x ao quadrado e ele identifica se a concavidade da função é para cima ou para baixo. Nós temos o plano cartesiano, que é a reta x, reta das abscissas, e a reta y, a reta das ordenadas. Cada função tem o seu gráfico. No caso de uma função do segundo grau, o gráfico é uma parábola. E essas parábolas, esses desenhos de azul, é que são os gráficos. Se ele tiver com a concavidade voltada para cima, é um A positivo. Se ele tiver com a concavidade voltada para baixo, é um A negativo. Não tem A zero, não tem A nulo na função do segundo grau. Então, na letra A e na letra C, você vai ver que os dois, o desenho está dessa forma. Então, ele é negativo. Já na letra B, a concavidade está para cima, então o A é positivo. Já o delta é o discriminante. A partir dele, você vai saber quantas raízes ou quantos zeros tem cada função. Raiz da função e zero da função é os valores que você tem para x quando o f de x é igual a zero. Então, esses valores são aqueles que nós utilizamos para desenhar o gráfico que intercepta o eixo x. Na função do segundo grau, como você tem como desenho do gráfico uma parábola, você tem três opções. Ou essa parábola vai passar duas vezes pelo eixo x, então nós dizemos que ela intercepta o eixo x, ela corta o eixo x duas vezes, quer dizer que o delta é um valor positivo, maior do que zero, qualquer número positivo. Já quando ele intercepta só uma vez, nós falamos que o x uma linha e o x duas linhas, ele é igual, eles são iguais. E ou você pode dizer que ele possui uma raiz real ou que ele possui duas raízes reais iguais. Então, ele só intercepta o eixo x uma vez. Mas pode acontecer de não tocar nenhuma vez. Quando ele toca uma vez, quando ele passa uma vez pelo eixo x, o delta é igual a zero. Quando ele não passa nenhuma vez pelo eixo x, ou ele está acima ou abaixo do eixo x, quer dizer que o delta é nulo. Então, ele não vai encostar no eixo x, ele não vai passar pelo eixo x o gráfico. Esse valor negativo pode ser qualquer número, desde que ele seja de menos 1 para baixo. Então, menos 1, menos 10, menos 16, assim por diante. Analisando o que nós temos, na letra A, você vai ver que essa linha de azul, que é o gráfico, ela passa uma vez no lado positivo do plano cartesiano e uma no lado negativo dos valores de x. Então, se ele passa duas vezes, o delta ele é positivo. Já na letra B, você vai ver que ele passa uma única vez no eixo x. Então, o delta é nulo. As raízes são iguais. Já na letra C, o delta ele não passa no eixo x, ele está abaixo do eixo x. Então, o gráfico, aliás, não passa no eixo x. Então, ele é um valor negativo. Próximo exercício, número 18. O exercício 18, ele pede para você calcular as coordenadas do vértice de cada uma
das funções abaixo, o vértice das parábolas. Letra A, f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1. Letra B, f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2. Letra C, f de x igual a menos 2x ao quadrado menos x menos 5. E letra D, f de x igual a x ao quadrado mais 4x mais 5. Bom, quando você tem uma função do segundo grau, você tem uma parábola como o gráfico dela. Essa parábola, ela pode ter concavidade voltada para baixo ou concavidade voltada para baixo ou para cima. Observe que tem um determinado ponto que esse gráfico ele muda de direção. Então, ele está descendo e aí ele começa a subir. Ou ao contrário, ele está subindo e ele começa a descer. Esse ponto em que ele muda de direção, nós chamamos de vértice da parábola. E esse vértice da parábola, ele é calculado através de uma fórmula. Uma fórmula para calcular o x e o y. Se eu estou falando de gráfico, eu preciso desenhar no plano cartesiano, eu preciso de coordenadas, de x e de y. Então, para calcular isso, o que eu vou fazer primeiro é igualar a nossa função a x. Eu vou substituir o f de x por zero. Nós vamos ficar, então, com menos 2x ao quadrado mais 3x menos 1 igual a zero. Eu vou achar os coeficientes, o valor de A, o valor de B, o valor de C. O valor de A é menos 2, o valor de B é 3 e o valor de C é menos 1. Por que o valor de A é 2? Porque o número menos 2, porque o menos 2 é o valor que está acompanhando o x ao quadrado. O B é 3, porque o 3 é o número que está acompanhando o x, é o coeficiente numérico dele. E o C vale menos 1, porque o menos 1 é o termo independente, o que não tem letra. Agora, nós vamos utilizar, para fazer a fórmula, o cálculo do discriminante. Discriminante é o cálculo do delta. A fórmula é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substitui o b por 3, o a por menos 2 e o c por menos 1. Observe que todas as vezes que você substitui por um valor e ele é um valor negativo, você precisa acrescentar parênteses aos valores. Então, nós vamos ficar com delta igual a 3 ao quadrado menos 4 vezes menos 2 vezes menos 1. 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, mais. Mais vezes menos, menos. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 1, 8. 9 menos 8, 1. Delta é igual a 1. Agora que nós sabemos os valores de A, de B e de C e calculamos o delta, nós podemos calcular o vértice, o ponto x e o ponto y, a coordenada x e a coordenada y. Para calcular a coordenada x, você vai pegar o valor de B menos o B, então vai ser menos 3, e vai dividir por 2 vezes A, 2 vezes menos 2. Eu vou repetir o numerador, menos 3, e eu vou multiplicar 2 vezes menos 2, menos 4. Como 3 não divide por 4 e é exato, eu vou deixar na forma fracionária. E quando eu estou dividindo dois valores negativos, resposta positiva. Agora eu vou calcular o valor do y. É o menos delta, ou seja, menos 1, dividido por 4 vezes o A menos 2. Observe que sempre que eu acrescentei valores negativos, eu escrevi entre parênteses. 4 vezes menos 2 é menos 8. Só que 1 também é negativo. Então, vai acontecer a mesma coisa do x. Eu tenho dois valores negativos no numerador e no denominador, então a resposta vai ficar positiva, 1 sobre 8. Logo, o vértice xy é 3 sobre 4 e 1 sobre 8. Letra B. X ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero. O valor de A é 1, porque 1 é o coeficiente numérico do x ao quadrado. Quando não tem valor na frente, ele é 1. O B menos 3,
coeficiente numérico do x, e o c é 2, porque é o termo independente, o que não tem x. Primeiro, você vai calcular o delta, a fórmula é b ao quadrado, então é menos 3 ao quadrado, devido ao fato do b ser negativo, eu tive que escrever ele dentro do parênteses, menos 4, vezes o valor de a, que é 1, vezes o valor de c, que é 2. Menos 3 ao quadrado. Primeiro o sinal negativo, menos vezes menos, mais. Depois o valor de 3. 3 vezes 3, 9. Repete o sinal negativo. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 9 menos 8, 1. Encontramos o valor de delta. Agora, nós vamos encontrar os valores do vértice. Para encontrar a coordenada x, você precisa utilizar o termo b, negativo, porém, a fórmula diz menos b, mas o valor que nós temos também é negativo, menos 3. Então, quando eu tenho menos vezes menos, eu vou ficar com mais, então o 3 vai ficar positivo. No denominador, você vai dividir 2 vezes a. Como a vale 1, então fica 2 vezes 1. Como o numerador já está pronto, eu vou repetir o 3. O denominador só basta você fazer a multiplicação. 2 vezes 1, 2. Então, x é igual a 3 sobre 2. Agora, o y é o menos delta. Nós calculamos o delta e descobrimos que ele vale 1. Então, vai ficar menos 1. E eu vou dividir isso por 4 vezes a. Como a vale 1, fica 4 vezes 1. Eu vou repetir o numerador, que é menos 1, e vou multiplicar o denominador. 4 vezes 1, 4. Y é igual a menos 1 sobre 4. Logo, o vértice é 3 sobre 2 e menos 1 sobre 4. Essas são as coordenadas dele. Letra C. Menos 2x ao quadrado, menos x, menos 5, igual a zero. Eu igualei a zero, troquei o f de x pelo valor zero. O a vai ser menos 2, o b menos 1 e o c menos 5. O a é menos 2 porque é o número que acompanha o x ao quadrado. O b é menos 1 porque na frente do x você só está vendo o sinal negativo. Então, ele é menos 1 quando não aparece. É 1 positivo quando é mais, quando é negativo, menos 1. E o C é menos 5 porque 5 é o termo independente, aquele que está desacompanhado de qualquer letra. Agora, primeiro nós vamos calcular o valor do delta, b ao quadrado, menos 4, vezes a, vezes c. O b é menos 1, então você precisa escrever ele dentro do parênteses, e eleva a 2. Menos 4, você repete porque é da fórmula, vezes menos 2, que é o valor de a, ele também tem que aparecer entre parênteses, vezes menos 5. Começa sempre da potência quando for fazer os cálculos. Então, menos 1 elevado a 2 é você multiplicar a base duas vezes. Então, menos vezes menos, mais 1 vezes 1, 1. Então, eu fiquei com 1 positivo. Agora, esse menos que aparece na frente do 4, eu vou multiplicar pelo menos do 2 e pelo menos do 5. Menos vezes menos é mais vezes menos é menos. E agora eu vou multiplicar os números. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 5, 40. Então, nós ficamos com delta igual a 1 menos 40. Menos 39. Eu tenho R$1, mas eu tenho uma dívida de R$40. Então, eu fico devendo 39 se eu pagar esse R$1. Encontramos o valor de delta. Agora, nós podemos encontrar o valor do vértice, x e o y. A coordenada x é o menos b. O b vale menos 1. Já é um número negativo. A fórmula também é negativa. Menos vezes menos, mais, então 1 vai ficar positivo. E eu vou dividir isso por 2 vezes a. O 2 eu vou repetir, porque é da fórmula, e o a vale menos 2. Eu vou repetir o numerador 1 e eu vou multiplicar. 2 vezes menos 2, menos 4. Quando você multiplica dois valores com sinais iguais,
positivo. Com sinais diferentes, negativo. Agora nós vamos encontrar o valor de y. Ele é menos delta, mas o nosso delta é o menos 39, já é um valor negativo. Então, o que nós vamos fazer é fazer o jogo de sinal. Menos vezes menos, mais. Então, 39 vai ficar positivo. Já no denominador, eu vou dividir por 4 vezes A. Então, 4 vezes menos 2. Eu vou repetir o 39 e eu vou calcular. 4 vezes 2 é 8. Só porque esse 2 ele é negativo. Então, sinais diferentes, um positivo e um negativo, resposta negativa. Como é fração, você pode pôr esse sinal negativo tanto próximo do 8, como próximo do 39, como na frente do sinal de divisão. O y, então, é menos 39 sobre 8. Logo, o vértice vai ser menos 1 sobre 4 e menos 39 sobre 8. Essas são as coordenadas dele. Letra D. X ao quadrado mais 4x mais 5 igual a 0. O A vale 1, o B vale 4, o C vale 5. O A vale 1, porque ele é o coeficiente numérico do x ao quadrado. Como não tem nenhum valor na frente dele, então é 1. O B vale 4, porque é o coeficiente numérico do x, na frente dele tem o 4. E o C é o termo independente, aquele que não tem coeficiente numérico. No nosso caso, é o 5. Agora, nós vamos calcular o delta. Delta é o discriminante da nossa função. É b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, o b vale 4, então vai ficar 4 ao quadrado menos 4 da fórmula, vezes o a, que vale 1, vezes o c, que vale 5. 4 ao quadrado é a base 4 sendo multiplicada duas vezes. 4 vezes 4, 16. Eu vou repetir o menos e vou multiplicar os valores. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20. 16 menos 20. Eu vou subtrair e vou repetir o sinal do maior. 20 menos 16 é 4, o maior é 20, ele é um valor negativo. Resposta negativa. Delta é igual a menos 4. Agora que nós sabemos o valor de delta, o valor dos coeficientes, nós vamos calcular o vértice, começando do x, menos b. Então, vai ficar menos 4, e nós vamos dividir por 2 vezes a. 2 vezes 1. Bom, 2 vezes 1 é 2. E menos 4 dividido por 2, menos 2. Encontramos o valor de x. Agora, nós vamos encontrar o valor de y. É menos delta, mas o nosso delta já é um valor negativo, menos 4. Então, menos da fórmula e o menos do próprio delta, então nós ficamos com o valor 4 positivo. E isso nós vamos dividir por 4 vezes a, ou seja, 4 vezes 1. 4 vezes 1 é 4, 4 dividido por 4 é 1. Então, o vértice vai ser menos 2 e 1. Menos 2 para x e 1 para y. E assim nós concluímos a nossa atividade 18. No nosso próximo vídeo, nós vamos continuar a correção dos demais exercícios relacionado à nossa atividade 7.